Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg. Boa tarde para você e para a Cássia, para os nossos ouvintes, também para quem nos assiste. Uma ótima semana a todos. Boa tarde, Vera. Vera, bom, começa amanhã o julgamento do Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e mais 7 réus acusados de articular o golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado de Direito e outros crimes. E a discussão é a seguinte: no caso de condenação, em outras palavras, no caso de... são duas decisões que os juízes tomam, né? Primeiro é se está condenado ou está absolvido. Se está condenado, tem um segundo passo que é a definição do tamanho da pena, né? Chamada dosimetria. Então eu queria que você falasse desse aspecto, porque já, enfim, tratamos de outros e tal, mas no caso da eventualidade da condenação do ex-presidente, por exemplo, qual seria a pena? Segundo, se eu não estiver enganado, se ele for condenado por todos os crimes, seriam 43 anos? Exato, Sardenberg. Eu acho que nesse julgamento especificamente, essa discussão sobre o tamanho da pena ganha uma relevância... Não, Vera. Está muito ruim. Não me ouve? Agora melhorou, estabilizou. É que a gente teve um trecho da sua voz um pouco robotizada. Então, acho que dá para você voltar do início do que você estava falando, né, do caso de condenação, e eu acho que dá para a gente conseguir. Começando prosseguir. de novo. Vamos lá, tentar. O que eu dizia é que nesse julgamento especificamente, como é dado como certo que Bolsonaro e os outros 7 réus vão ser condenados, ninguém duvida disso, ninguém acredita numa absolvição, a questão da definição do tamanho da pena ganha uma relevância ainda maior, porque é ela que vai definir se eles vão cumprir pena em regime fechado e durante quanto tempo. Como você estava dizendo, né, esse cálculo dos 43 anos, ele parte do seguinte cálculo: se todos forem condenados pelos 5 crimes e a pena máxima dos 5 crimes e cumulativamente. Porque para cada um desses aspectos tem uma discussão. Se as penas podem ser aplicadas de forma cumulativa, se algum crime é superveniente em relação ao outro, ou seja, se eles se sobrepõem de alguma maneira, e se a gravidade indica que todos eles peguem a pena máxima por cada um dos crimes. Então, vai variar muito no entendimento de quem está participando do julgamento de alguma maneira, em qualquer um dos lados, esse juízo por parte dos ministros. Para a gente pegar um exemplo que ajuda a entender qual é a amplitude do que se tem em jogo. No caso emblemático da Débora do Batom, numa outra ação que é a ação do 8 de janeiro, né? Débora Rodrigues, aquela cabeleireira que pichou, perdeu o mané na Estátua da Justiça. O ministro Alexandre de Moraes, que era o relator também daquela ação, indicou 17 anos para ela. Foi seguido pelos ministros Dino e Carmen. Então, teriam 3 da primeira turma que votaram por uma pena máxima para ela. O ministro Zanin, que é o presidente da primeira turma, votou por 11 anos. E o ministro Luiz Fux, que também integra esse mesmo colegiado que vai julgar o Bolsonaro, disse que ela deveria pegar 1 ano e 6 meses. Então, uma variação muito grande que deverá se verificar também no julgamento que começa amanhã e vai até o dia 12, pelo menos. Então, a dosimetria vai ser muito importante para determinar se eles vão pegar regime fechado, ou seja, se eles vão para prisão efetivamente, para cadeia. No caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem um fator a mais para ser analisado aí, que é o fato de que ele tem a saúde super debilitada e isso pode ser levado em conta na hora da definição da pena e na hora da definição do regime no qual ele vai cumprir essa pena. Vera, você acha que existe a possibilidade de algum ministro pedir vistas durante essas sessões do próximo dia e, com isso, paralisar, suspender o julgamento? Cássia, tem um zum dessa história de que o ministro Luiz Fux pode pedir vista. O que eu apurei é que ele não vai pedir vista,
que ele vai seguir com o julgamento, ele é o terceiro a votar, e ele não deve pedir vista, deve votar nessa sentada, que é como eles chamam, né, o conjunto de sessões que vai analisar esses 8 réus do núcleo crucial da trama golpista, e que, portanto, isso seria aí uma coisa que está sendo jogada pelas defesas dos réus para tentar criar uma comoção, criar uma pressão em cima do ministro por parte da tropa de choque bolsonarista, e com isso tentar levá-lo a fazer o pedido de vista. Mas pessoas próximas ao ministro dizem que ele não está disposto, jamais cogitou pedir vista, está muito enfronhado no processo. De fato, ele foi um dos que mais discutiram o processo na fase de recebimento da denúncia, e que ele pode sim divergir em relação a algumas coisas. Por exemplo, a delação do Mauro Cid é uma que ele parece nunca ter engolido. A sua manutenção, a conservação dos benefícios para ele, então isso ele deve abrir uma divergência em relação ao tamanho das penas. Ele disse que 7 delações são iguais a delação nenhuma, né? Exato, então nisso é esperado que ele abra uma divergência. Em relação ao tamanho da pena, ele deve divergir, talvez ele vote até por absolver um ou outro réu, mas não vai ser suficiente para que eles sejam de fato absolvidos, porque os outros ministros não estão indo nessa linha, mas pedir vista ele não estaria disposto, não. Agora, uma outra coisa, aquela questão da superveniência dos crimes de tentativa de abolição do Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado, né? Barroso já falou sobre, o ministro Barroso já falou sobre isso, um crime absorve o outro, e o que você tem sobre isso? O ministro Alexandre de Moraes vai considerar que não, que são e ele dois tende crimes. a ser seguido, que são 2 crimes diferentes, e ele tende a ser acompanhado integralmente pelo ministro Flávio Dino e pela ministra Carmen. A dúvida em relação a isso, além do Fux, o Cristiano Zanin pode votar por um entendimento diferente, Sardenberg, mas o que eu colho de maior probabilidade é que prevaleça pelo menos um placar de 3-2 em relação a isso. Tá. Uma outra coisa, o julgamento está no Supremo Tribunal Federal, mas depois da sentença tem recurso ainda. Recurso para a própria turma, e recursos que deverão ser julgados no plenário virtual. Então, à medida em que forem abrindo os próximos núcleos, né, para votação, para julgamento, e isso deve ser feito aí nos próximos meses, esses recursos concomitantemente vão estar sendo analisados no plenário virtual. Vai ter, é claro, tentativa das defesas de levar isso para o pleno. A todo momento eles vão insistir na tese de que, por ser algo de muita gravidade, envolvendo um ex-presidente da República, era o pleno que deveria estar julgando isso, mas isso já foi objeto de discussão do próprio plenário da Corte, de preliminares ali no recebimento da denúncia. Então, em vários momentos, isso já veio à baila e foi caindo todas as vezes que foi sendo trazido à discussão. Então, por hora, o que se tem de previsão é que os embargos, todos os recursos vão ser julgados pela própria primeira turma, pelo plenário virtual. E esse é um daqueles julgamentos, né, Sardenberg e Vera, que parece que não terminam depois do julgamento, mesmo depois dos recursos. E eu estou falando isso porque teve uma entrevista recente do governador de São Paulo dizendo que se um dia ele fosse eleito presidente, ele daria indulto para o Bolsonaro caso ele seja condenado, e ele faria isso no primeiro dia de governo. Foi a declaração mais incisiva do Tarcísio nesse sentido até agora, Cássia. Foi para o Diário do Grande ABC no fim de semana. É uma fala curiosa, porque ele fala isso com essa veemência, algo de bastante magnitude, e em seguida ele reitera que não será candidato, o que torna uma das afirmações um pouco estranhas, porque se você não vai ser candidato à presidência, você não deveria nem precisar pensar sobre algo dessa relevância. Ele também diz, e de uma forma que também chamou bastante atenção, que ele acha que não há justiça, que não se pode confiar na justiça hoje em dia no Brasil. Foi outra fala que chamou bastante atenção lá em Brasília. Então, soou como alguém que está querendo o endosso da família Bolsonaro no momento em que isso vai entrar em discussão muito fortemente, já que se as previsões pela condenação de Bolsonaro se confirmarem,
essa disputa pela candidatura da direita vai se intensificar e também a cobrança dos partidos do Centrão para que Bolsonaro indique quem é o seu candidato a enfrentar o Lula em 2026. Então, o Tarcísio faz esse movimento que é o mais ousado que ele fez até aqui, sabendo que essa discussão não tem boa acolhida lá no Supremo e que se cair lá um eventual indulto poderia até mesmo ser derrubado. É claro que as circunstâncias políticas daqui até 2027 vão mudar muito. A gente não sabe quem vai como favorito para a eleição de 2026. E é claro que um candidato da direita vencendo a eleição presidencial pode mudar até a disposição do próprio Supremo em manter esse cabo de guerra tão esticado por tanto tempo. Então é com isso que ele parece contar quando dá uma declaração assim tão veemente e que soa como alguém que está querendo ter o endosso da família Bolsonaro. Bom, Vera, o julgamento começa amanhã, são vários dias, dias já marcados, mas provavelmente vai se estender ainda por outros episódios e, por hora, muito obrigado, Vera, até mais. Amanhã falo com vocês já diretamente de lá, então, de Brasília, já trazendo os primeiros movimentos desse julgamento histórico. Você estará no STF? Estarei lá todos os dias das sessões, e aí falamos diretamente de lá. Muito bom. Vai ter o plenário, né, da primeira turma, e depois vai ter um telão para uma parte do público no outro salão, né? Exatamente. Tá falado. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã, então. Até amanhã. Tchau, tchau. Até. Intervalo. E já voltamos.